Você é uma pessoa esperançosa? Ou é alguém cuja esperança só se manifesta em momentos bem específicos, como quando está pleiteando uma nova promoção no emprego, por exemplo? Você sabe o que é esperança? Sabe a importância de desenvolver, aumentar e fortalecer a esperança em sua vida? Talvez você pergunte, mas desenvolver? Esperança não é algo com o que já se nasce? Vem com a Limas entender um pouquinho mais sobre este assunto. Olá, boa noite a todos. Aos que não me conhecem, eu me chamo Júnior, sou membro da Limas Psicologia, e a todos que acompanham o nosso canal, é muito bom estar de volta. Há algum tempo que eu não alimento o canal, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de esperança. Este tema que não parece ter muito de científico, porém que tem sido sim largamente estudado nos últimos anos pela psicologia positiva, o movimento da psicologia que estuda a busca do homem pela felicidade. E para ser bem direto, o que é então esperança? De acordo com os estudiosos do assunto, de natureza motivacional, esperança é uma emoção direcionada ao alcance de resultados. Necessária ao bom desenvolvimento e ao bem-estar humano, é aquilo que nos impele à ação. Pois a esperança apregoada pela psicologia positiva vai muito além de uma esperança que nos leva a esperar que algo no que acreditamos venha acontecer. É, na verdade, algo que nos impulsiona a agir em prol de adquirirmos esses resultados que esperamos. É algo que nos impulsiona à realização dos sonhos os quais acreditamos serem possíveis. A esperança reflete a percepção que uma pessoa possui sobre suas próprias capacidades de conquista e de realização. Por isso, é muito mais que uma emoção, é na verdade um estado motivacional. Daí a importância de falarmos a respeito deste assunto, principalmente nos dias de hoje, diante do atual cenário, quando nos encontramos vivenciando um período de pandemia mundial, onde muitos têm adoecido mentalmente, onde muitos têm se entregue ao medo por desconhecerem o dia de amanhã, pois a esperança é um forte aliado no que concerne à prevenção e o combate ao adoecimento, seja ele mental ou físico. A esperança torna-nos mais imunes à aquisição de doenças como a depressão, por exemplo. E mesmo no caso de um adoecimento, são muito mais elevadas as chances de recuperação de uma pessoa esperançosa do que de uma pessoa pessimista. Estudos há divulgados que provam que, em qualquer doença, assim como em qualquer estágio delas, pessoas cujos níveis de esperança são mais elevados apresentam melhores resultados do que pessoas menos esperançosas. Mesmo no caso de doenças crônicas, aquelas para as quais não existe ou pelo menos não se conhece uma cura, pessoas mais esperançosas passam melhor, porque conseguem perceber o valor da vida, conseguem adaptar-se melhor e conseguem ressignificar os seus sofrimentos, as suas situações, os seus problemas, e ainda conseguem influenciar de forma positiva outras pessoas. Pessoas com um elevado nível de esperança são pessoas que acreditam que podem alcançar seus objetivos e, acreditando nisso, movimentam-se rumo ao alcance dos mesmos. São pessoas otimistas que acreditam que sonhos podem se realizar. E uma pessoa que tem um sonho é uma pessoa que tem um objetivo na vida, que tem um propósito, que tem um rumo a ser seguido. São pessoas otimistas que não param frente aos obstáculos da vida, antes que traçam novas rotas e por isso mesmo estão mais propensas ao sucesso. Uma pessoa com baixos níveis de esperança é uma pessoa que só consegue enxergar o negativo, é uma pessoa que sempre vê o pior, é alguém que foca e que maximiza os defeitos das pessoas, das coisas e das situações. É uma pessoa pessimista, incapaz de lidar com adversidades, ou seja, é uma pessoa que desiste fácil. Ter esperança, no entanto, afeta as mais diversas áreas de nossas vidas. Por exemplo, torna-nos mais otimistas. E uma pessoa otimista é uma pessoa que consegue visualizar sempre o lado positivo de cada situação, seja ela o quão adversa for. Por exemplo, é uma pessoa que, sendo reprovada numa avaliação, consegue perceber a oportunidade de vir a estudar, esforçar-se ainda mais e fazer melhor da próxima vez. É alguém que, perdendo um emprego, consegue perceber que possui saúde para correr atrás de outro e quem sabe alcançar até um melhor. É alguém que mesmo perdendo a saúde consegue ser grato por estar vivo e por ter a oportunidade de ser o seu melhor, mesmo naquela situação, e ainda ser capaz de influenciar outros.
E deixa eu frisar aqui algo. Quando estamos falando sobre ter esperança, não estamos falando sobre simplesmente negar que os momentos ruins existam. Não, não se trata disso. Pessoas com elevados níveis de esperança também são submetidos à dor, também têm os seus momentos ruins, também enfrentam os seus momentos de adversidade. No entanto, escolhem ver a vida através de outra perspectiva. É isso que faz a diferença. Quando uma pessoa tem um nível de esperança elevado, mesmo diante das adversidades, ela escolhe visualizar aquilo que de positivo existe em cada situação. Continuando, ter esperança também nos torna as pessoas mais criativas. Uma pessoa criativa é alguém que, diante de uma situação complicada, consegue perceber saídas e soluções quando ninguém mais consegue perceber. Ter esperança também nos torna mais resilientes. Resiliência é a capacidade desenvolvida pelo ser humano de lidar melhor com suas frustrações e de ressignificar mais facilmente os seus próprios fracassos. Ter esperança também nos torna pessoas mais realizadas, e a realização está intimamente ligada ao bem-estar. Ou seja, pessoas realizadas são pessoas que não vão olhar para trás e arrepender-se de não ter vivenciado determinados momentos. Ter esperança ainda diminui o estresse, essa tensão, essa sobrecarga que muitas das vezes adquirimos no ambiente de trabalho, muitas das vezes é gerada no ambiente escolar, às vezes até no próprio ambiente familiar. Essa sobrecarga que muitas das vezes adquire-se no ambiente de trabalho e permite-se que ela influencie negativamente os relacionamentos familiares e interpessoais de um modo geral. Ter esperança ainda promove a autoestima, que é a capacidade desenvolvida pelo ser humano de perceber suas próprias qualidades, de estar bem consigo próprio e de confiar nas suas próprias ações. Talvez você já esteja falando, tudo bem, entendi a importância de se possuir esperança, mas agora como desenvolvê-la? Em primeiro lugar, eu gostaria de te dizer uma coisa: desenvolver esperança vai muito além de simplesmente fazer uso de determinadas frases de efeito, como nós vemos muito comumente nos dias atuais pessoas dizerem, vai dar certo. É muito mais do que isso. É, na verdade, acreditar que vai dar certo e, acreditando, movimentar-se em prol de conseguir fazer com que aquilo dê certo. Então, se você quer desenvolver esperança, fique atento às dicas. Primeiro, você precisa vislumbrar um futuro de conquistas e realizações. Você precisa desenvolver objetivos de longo prazo. Você precisa ter um sonho, um objetivo, um propósito na vida. Você precisa desenvolver pensamentos esperançosos. Veja-se lá no futuro, veja-se conquistando. Imagine o que você quer ser daqui a 1, 2, 3, 10 anos na vida. Em segundo lugar, você precisa aprender a visualizar o lado positivo de cada situação. Não importa qual seja a situação na qual você está vivendo. Isso é um exercício que precisa ser praticado. Pode ser que você esteja enfrentando nesse momento um período de enfermidade. Quem sabe essa enfermidade não tenha sido a forma da vida dizer para você que você precisava parar e pensar melhor naquilo que você possui, que você precisa valorizar mais a vida que você tem. Talvez você tenha batido o seu carro e quem sabe essa batida não tenha sido um livramento que Deus te deu de que lá no próximo cruzamento viesse a acontecer algo ainda pior. Talvez essa batida no seu carro tenha sido um alerta de Deus para você dizendo, ei, está na hora de parar, diminui a velocidade, presta atenção naquilo que está perto de você, valoriza aquilo que você tem. Em terceiro lugar, você precisa acompanhar-se com pessoas esperançosas, com pessoas otimistas, com pessoas que percebam o lado positivo das situações. Você já ouviu o adágio que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Pois é, à medida que você acompanha-se com pessoas pessimistas, com pessoas negativas, com pessoas desesperançosas, que só veem o ruim em todas as situações, você acaba se tornando o mesmo tipo de gente e desenvolvendo o mesmo tipo de comportamento. É por isso que pessoas que foram criadas por pais ou por cuidadores altamente desesperançosos acabam desenvolvendo o mesmo comportamento no futuro. Aí talvez você venha a se questionar agora, então como é que eu posso desenvolver a esperança? Pois eu sou exatamente esse tipo de pessoa. A minha vida inteira eu vi a vida por uma perspectiva negativa. Deixa eu te dizer uma coisa, há algo hoje ensinado, divulgado pela neurociência chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro possui de criar novas rotas cerebrais, de criar novas conexões, novos caminhos. Ou seja,
Ainda que você tenha sido uma pessoa até aqui que sempre respondeu a agressividade com agressividade, se hoje você decidir, se você perceber e decidir que é melhor responder a agressividade com amor, colocar isso em prática na sua vida e exercitar, você vai estar criando um novo comportamento e vai estar fortalecendo ele à medida que você exercita. Quanto mais você exercita, mais ele se fortalece, mais ele se consolida. Da mesma forma, uma pessoa que sempre foi desesperançosa, que sempre viu a vida pela ótica da desesperança, se a partir de hoje ela quiser ver a vida por outra ótica, ela quiser começar a desenvolver esse comportamento, colocar isso em prática e exercitar isso, ela vai desenvolver esse comportamento, ela vai se tornar uma pessoa esperançosa. E em quarto lugar, e o mais importante, você precisa aproximar-se de Deus. A psicologia positiva diz que ter esperança passa por ter amigos, acreditar que o mundo possa ser um lugar melhor, vislumbrar o futuro e aproximar-se de Deus. Perceba que pessoas mais espirituais, pessoas mais crentes, pessoas que mantêm um relacionamento mais íntimo com Deus, são pessoas mais esperançosas, são pessoas que geralmente têm um sorriso no rosto, que estão dispostas, que têm coragem de encarar a vida e que sempre têm disponibilidade para ajudar o próximo. Então, medite no que você ouviu, guarde essa palavra, ponha isso em prática na sua vida e que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima.